Pessoal vem chegando aí, Luiz Costa, Tamires Barros, Maurício Anderson. Olá, pessoal. Bom dia aí no Brasil, boa tarde aqui em Munique. Caio Machado, boa tarde a todos. Bem-vindos ao webinar da eComply e do Guilherme e da Camila. Esperar só uns 5 minutinhos para todo mundo entrar. Bom dia, Ana, Caio, Carolina, Hilton, João. Bom dia a todo mundo. Todo mundo me ouve bem? Tudo certo? Bem-vinda, Carolina. Guilherme e Camila, vocês conseguem ver o chat? Ou só eu? Sim, estamos acompanhando também. Então tá ótimo. Esperar mais uns 2 minutinhos e a gente dá início. Vocês falam de onde, pessoal? Escreve aí no chat. Carla Garcia, de Porto Alegre. Maurício Gomes, de São Paulo. Porto Alegre também, o Wilton. Goiânia, São Paulo. Salvador, todo mundo. Brasil todo. Eu estou falando de Munique. Aqui está um pouquinho frio. Estamos começando a primavera agora. Então, Fortaleza também. Legal, gente. Aqui deve estar fazendo uns 8 graus. Bem friozinho. Mas eu sou do Espírito Santo. Bom, vou começar me apresentando, então. Vou dar início ao webinar. Bom, gente, bom dia a todos. Aqui já é boa tarde. Então, bem-vindos todos ao webinar da eComply sobre a nova lei de mercados digitais e seus possíveis impactos para a proteção de dados no Brasil e no mundo. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Maria, eu sou responsável pelo relacionamento, pelo suporte ao cliente e marketing da eComply Brasil. E também para quem ainda não conhece a eComply é uma empresa alemã que oferece um sistema de gestão de proteção de dados e foi fundada em Munique de 2016 para 2017 pelo nosso CEO, Holk, que eu já vou apresentar a vocês. E desde então ela vem oferecendo soluções para a gestão da proteção de dados para diversos países europeus e desde 2019 a eComply está no Brasil. Bom, esse é o Holk, ele está aqui hoje, ele não fala português ainda, então eu vou passar a palavra para ele também se apresentar em inglês. E, bom, Holk, can you say a few words about yourself, about eComply? Hello, thank you, Maria. My name is Hauke Holtkamp. I'm very happy to welcome you to our webinar here from Munich. In English, this will only be 2 sentences of English. The rest will be in Portuguese. I'm very happy to have our honored guests here, Guilherme and Camila. I'm very much looking forward. The Digital Markets Act, I believe, is the next big regulation after GDPR that will have an effect on the entire world. It's a European law, but it will affect the rest of the world. And I'm very interested in hearing your thoughts on how this will affect Brazil and your thoughts. And I'm very much looking forward, and I hope the rest of you enjoy it as well. I will turn off now and start listening as well. Thank you. Thank you, Holk. Bom, além disso, também temos aqui hoje o Guilherme e a Camila. Vou fazer uma apresentação breve dos dois. Bom, o doutor Guilherme, ele é sócio da CQS FV Advogados, ele é responsável pela área de propriedade intelectual e proteção de dados
possuindo mais de 30 anos de experiência na área de propriedade intelectual nos maiores escritórios de advocacia do país. Ele é graduado em Direito pela USP, eu ia falar UFES, que é a universidade lá do meu estado, pela USP, e em Comunicação Social pela ESPM e muito mais. E também temos a Camila, que é mestranda em Direito Intelectual pela Universidade de Lisboa, a FDL, e é pós-graduada em Direito Público pelo Centro Universitário Tabosa de Almeida. Ela participou também como ouvinte da pós-graduação em Direito Intelectual pela Associação Portuguesa de Direito Intelectual, foi pesquisadora visitante de Direito e Tecnologia na Universidade Autônoma de Madrid, e também muito mais. A Camila hoje é advogada no escritório na CQS também, né, Camila? Bom, então agora eu vou passar a palavra também para vocês falarem um pouquinho de vocês, da atuação de vocês e mandarem bala no tema. Então, bem-vindos e é com vocês, gente. Obrigada, Maria. Imagina. Obrigado, Maria. Obrigado, Roque. Bom, gente, bom dia a todas e a todos. É uma felicidade poder estar aqui. Compartilhar um pouco aqui dessa questão do DMA, que é muito importante, né, que toca o mundo aí da privacidade, da proteção de dados. Então, agradeço aqui muitíssimo pelo convite. A nossa ideia é falar um pouco. A gente até trouxe uma apresentação, um mapa mental, mas assim, muito simples. A gente pretende ser breve para poder abrir aí também espaço para conversar, né, para responder eventuais questões, né? O intuito é da gente ver de que forma a gente está chamando de DMA, que é o Digital Markets Act, ele afeta a proteção de dados, a privacidade de maneira geral, obviamente na Europa, mas o intuito é verificar a questão de Brasil, né? É uma norma europeia, a gente vai falar um pouco disso, né? Quer dizer, se já entrou em vigor ou não, mas como aqui no Brasil toda a normatização sobre proteção de dados, a gente olha muito, principalmente a Europa, né? E o DMA, ele representa uma certa tendência em termos aí de regulação, a gente vai falar um pouco disso. Ele é um documento que regula muito a questão concorrencial e tem um foco bem específico, né, um alvo bem específico, que a gente vai tratar disso aqui, né? Então não é toda a plataforma, tal, mas tem ali um intuito disso. Então, a questão é saber se isso poderia vir no Brasil e se viria, enfim, já que é uma tendência, né, que a gente vê muito forte lá na Europa e que aqui no Brasil a gente sempre está de olho no que acontece lá em matéria de proteção de dados. Basta ver o nosso caso da LGPD, né, de que é totalmente inspirada, claro, com as suas diferenças, mas no GDPR. Então, um pouco esse o intuito. Eu vou aqui, então, passar para... Vou compartilhar aqui a tela com vocês e aí vai facilitar um pouco aqui a nossa fala. Então, vamos lá. Todo mundo consegue visualizar? Tá tudo bem? Tudo bem. Bom, DMA, então, Digital Markets Act e proteção de dados. Qual é a relação? Então, a gente vai aqui fazer o seguinte. Primeiro, vamos ver o que é o DMA, qual é o alvo dele, quem que fica afetado, né, por ele. Vamos falar da relação dele com proteção de dados e, no final, falar um pouco de quais são as tendências em matéria de regulação na Europa, mas que pode se estender aí para o resto do mundo, ou pelo menos aí para os países que têm a Europa como inspiração, que é o caso, de certa forma, do Brasil. Então, o que é o DMA? Né? A gente pode dizer que, assim, o intuito do DMA é regular a questão de concorrência, né? Até se diz que ele é um instrumento adicional para regular a concorrência, porque existem na Europa já inúmeros documentos que vão regular de maneira mais detalhada, mais aprofundada, toda a questão concorrencial, né? Então, ele é um instrumento adicional e ele tem um alvo específico, que a gente vai falar aqui, né? E por que isso tudo? Né? Porque que se tem verificado, isso é algo evidente, né? Esse aumento do poder econômico de plataformas, não diria nem grandes, né? São gigantes, né?
Então, o intuito do DMA é tornar o mercado digital mais justo e competitivo, né? E, ao regular uma questão concorrencial, isso acaba tocando, evidentemente, questões de proteção de dados. Então, a gente tem aqui meio que uma junção. A gente tem questões de proteção de dados, mas que estão muito conectadas à questão de regulação de concorrência, né? E aí, o que aconteceu? Por que a gente está falando do tema agora? Por que ele é importante? Porque, recentemente, foi agora no dia 25 de março, né, o Conselho e o Parlamento lá da União Europeia chegaram a um acordo político provisório sobre o DMA. Então, o que é isso? Ele ainda, não é que ele já foi aprovado, ele foi provisoriamente, né, já teve um passo importante, como esse documento já vem sendo discutido há algum tempo, ele está num estágio, vamos dizer assim, bastante amadurecido de negociação. Então, apesar de ser um acordo político provisório, o que se diz é que, muito provavelmente, aquilo que foi aprovado, né, é o que vai ficar, que foi aprovado provisoriamente, é o que vai ser aprovado definitivamente, né? Então, se houver alterações, essas alterações não devem ser assim substanciais, e se houver mesmo alterações, porque, de novo, ele está num estágio político já bastante maduro, né? Então, muito basicamente é isso, né, que é o DMA, ou seja, ele é uma regulação, não chega a ser uma diretiva, né, porque as diretivas na Europa elas regulam mais assim aspectos mais genéricos, né, de princípios e tal. Então ele vai no detalhe, né, e ainda depende de uma aprovação definitiva, visa regular mercados digitais, mas tendo um alvo, né, que é o que a gente vai falar agora. O alvo dele é muito assim específico. Ele é voltado para as plataformas digitais gigantes, né, que são chamadas de gatekeepers. Então, guardem essa palavra, né? A gente aqui nem traduziu para o português, vamos mantê-la assim em inglês, que muito provavelmente é o que vai ser usado, talvez aqui no Brasil, é o que já vem sendo usado, alguns poucos artigos ainda que a gente tem a respeito, mas o alvo, né, são esses gatekeepers. Então, vamos falar um pouco deles, né? Quem são os gatekeepers, quais são os critérios, né? Então, aqui a gente tem os requisitos, né, para que uma plataforma seja considerada um gatekeeper. Então, isso aqui tem que atender a todos esses critérios, não são critérios assim alternativos, ou isso ou aquilo, mas tem que atender a todos eles. Então, para ser um gatekeeper, tem que ter um volume de negócios anual de pelo menos 7,5 bilhões de euros na União Europeia nos últimos 3 anos, ou uma avaliação de mercado de pelo menos 75 bilhões de euros. Além disso, tá? Então não é alternativo um ou outro, mas além disso tem que ter pelo menos 45 milhões de usuários finais mensais e pelo menos 10 mil usuários empresas, né, anuais estabelecidos na União Europeia. É só? Não, tem mais coisa. Os gatekeepers eles devem oferecer em pelo menos 3 Estados-membros da União Europeia o que eles chamam de, por isso que eu coloquei aqui entre aspas, serviços essenciais de plataforma. Então, o que são serviços essenciais de plataforma? E o próprio DMA vai dizer, né, o que se entende por serviços essenciais de plataforma. Os serviços essenciais de plataforma têm que envolver tudo isso aqui: serviços de intermediação online, motores de busca, redes sociais, serviços de compartilhamento de vídeo, serviços de comunicação eletrônica interpessoal, independentemente de números, sistemas operacionais, serviços em nuvem, serviços de publicidade. Então, tem que atender, né, o outro requisito aqui é justamente atender a um desses serviços essenciais de plataforma. O DMA também vai trazer um rol de deveres e proibições, né? Então, o que o gatekeeper deve fazer obrigatoriamente
e aí a gente vai ter algumas implicações que a gente vai falar daqui a pouco. Eu acabei me esquecendo de falar, mas eu estou dividindo aqui essa apresentação com a Camila, né? A Camila vai tratar aqui dos aspectos de proteção de dados, mais especificamente, que a gente vai falar na sequência. Depois a gente retoma enfim, como é que isso vai impactar o mercado de maneira geral. Mas vamos lá, então. Em termos de deveres e proibições, né? E é por isso que esses gatekeepers, né, eles estão já, enfim, se movimentando em torno, né, desse documento, de alguns até criticando, ou preocupados, ou se adaptando, enfim, a gente vai ter uma movimentação, já está tendo, né, bastante importante por conta disso, né? Guilherme, só uma pergunta. Diga. Ao longo da sua apresentação, se rolar alguma pergunta, se alguém levantar a mão, você prefere que a gente trate depois, ou ao longo da apresentação a gente vai respondendo, vai interagindo com o público? Pois é, até peço desculpas, eu acabei já indo, né? Não, sem problemas. Olha, tanto faz. A minha sugestão seria a seguinte: como a nossa apresentação é muito curta mesmo, eu acho que, e de repente alguma questão pode estar lá na frente, principalmente quando a Camila ela vai falar, e é muito breve mesmo a apresentação. Minha sugestão, se tiver de acordo para vocês, é da gente abrir no final, porque de repente essa resposta ela pode estar ali na frente. Sim, com certeza. E aqui vai ser breve mesmo. Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. Então, em termos aqui de deveres e proibições, né, elas são inspiradas já em práticas de mercados digitais que já vêm sendo investigadas, né, lá na União Europeia pelas autoridades concorrenciais. Então, isso serviu de inspiração. E existem multas aqui também, né, assim como tem no GDPR, assim como tem na LGPD, multas de até 10% do volume total de negócios no exercício anterior e 20% em caso de reincidência. No caso de infrações sistemáticas, né, de sistematicamente a empresa descumprir, né, o DMA, a Comissão lá Europeia pode, inclusive, proibir, né, o gatekeeper de, por exemplo, adquirir outras empresas por um determinado período, né? Então, aquilo que a gente falou, apesar de ainda não ter uma lista de gatekeepers, a gente sabe que as empresas GAFAM, né, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, com certeza vão estar nessa lista, né? Então, acaba sendo aí o alvo, além de outras, não apenas essas, mas outras que também assim, se caracterizam como plataformas grandes. Então, aqui a gente passa para a parte de proteção de dados. A Camila vai comentar, vou pilotando aqui, Camila, a hora que, enfim, você mudar aqui, você dá um toque aqui, eu vou te acompanhando, vou mudando por aqui, tá bom? Então, aqui a gente vai falar especificamente da questão de como isso afeta o mundo aqui da proteção de dados. Camila, com você. Olá a todos e a todas, é um prazer estar aqui com vocês. Como a Maria bem apresentou, eu sou advogada do CQS, trabalho junto com o Carbone. Vai ser um prazer a gente conversar um pouco sobre o DMA, esses impactos que estão tendo, principalmente com relação à proteção de dados pessoais. Vale salientar que a discussão do DMA ela já é um pouco mais antiga, apesar da gente estar nesse processo recente de entender como ele funciona, os impactos que vai ter agora, não só com relação à parte concorrencial, mas também a proteção de dados em si, como as plataformas, empresas vão começar a se adequar a partir de então. É importante a gente dar um passo atrás e também entender como ele surgiu, né? Quais foram as discussões, quais foram os gatilhos principais. Vale salientar que o DMA ele foi apresentado há 18 meses, junto com a Lei de Serviços Digitais, que é a lei que teve uma grande repercussão, principalmente na Europa, com relação à utilização de names, como as plataformas iriam gerir a parte também de direito autoral, e que inclui disposições sobre padrões que não eram tão claros com relação à proteção de dados, principalmente na coleta de dados que fossem relacionados a crianças e adolescentes, bem como os dados sensíveis. Então, foi daí que a Comissão e o Parlamento Europeu chegaram nessa questão de discussão de concorrências, como eles poderiam regular essa questão do mercado digital, não só com relação aos serviços, mas também com relação às responsabilidades. E aí eles começaram a trabalhar não só do DSA, que é essa Lei de Serviços Digitais, como também no DMA.
O DSA, ele ainda continua nessa discussão, acho que já pode ir passando também os tópicos, Carlos. Estou aqui acompanhando em 2 telas a apresentação. Tá bem, vamos lá. Mas aí entender também os principais pontos que seriam dessa discussão, que seria com relação à publicidade, então toda a publicidade, a questão de marketing, principalmente coletas que a gente utiliza em newsletters e campanhas de publicidade, trocas de mensagens, seja mensagens que você tem na sua conta pessoal, até mensagens com a empresa, mas que, de certa forma, naquela informação tem algo substancial que pode ser utilizado para campanhas, por exemplo. A questão da portabilidade, que veio como suprassumo no Regulamento Geral da União Europeia, a gente também tem essa disposição na LGPD e em outras leis setoriais, tanto na América Latina como na União Europeia, sobre a possibilidade do titular ir para outra empresa. Vamos supor, o titular é cliente de um banco, vai fazer a conta em um banco, é cliente do banco A, vai fazer a conta em um banco B, então ele tem essa possibilidade de transpor seus dados de acordo com o Regulamento Geral e também a LGPD, entre outras técnicas e dinamismo que a gente tem com relação à proteção de dados pessoais. E aí gerou esse debate maior, né, até nessa obrigação dessas plataformas, como o Guilherme falou, quanto a essa questão da publicidade direcionada, também da utilização do consentimento e a justificativa que a gente tem também em relação a ter esse consentimento de forma mais clara, que é o que a gente já tinha no Regulamento Geral da União Europeia, ter essa preocupação com essa questão da coleta de dados para fim de publicidade direcionada. Então, geralmente, se tinha isso, sem o consentimento efetivo, e o consentimento efetivo que eu falo não é só o agree que a gente tem quando a gente faz uma conta, por exemplo, no Instagram, no YouTube ou qualquer tipo de plataforma, porque a partir daquilo, principalmente se a gente falar da Meta, né, como empresa, a gente sabe que isso pode ser compartilhado entre as demais empresas do grupo Meta. Então, Facebook, WhatsApp, Instagram. E isso também foi adicionado nesse meio desse processo. Como trazer mais transparência? Então, a gente aprende desse longo dos anos e dessas discussões como a gente pode corrigir casos específicos, punir também esses comportamentos que são considerados ilegais, mas também trazer uma forma sistemática de aplicabilidade dessas regulações. Então, trazer essa regulamentação, a gente também precisa entender que se houve um mau comportamento nesse meio sistêmico, então, se há posições enraizadas, até porque a gente sabe que também está pivotando essa questão do mercado digital a cada tempo que a gente passa. Hoje a gente está discutindo DMA, mas a gente poderia também entrar aqui numa pauta do metaverso, como são utilizados esses dados. E, de certa forma, eles estão correlatados entre si. Então, a gente entender como estão sendo feitos esses comportamentos, entender também essa forma sistêmica das empresas, e aí entender se essas posições, elas são enraizadas, se elas estão entre nós e como elas precisam de regulamento. Por outro lado, acho que a gente também tem um pouco de conscientização, assim como foi com a parte do Regulamento Geral, que essas leis, né, o DMA em si, ele vem para as empresas para desempenhar um papel não só de regulamentação, mas também de guardião. E guardião não só para trazer mais campo de atuação dessas empresas de forma segura para os titulares, mas de trazer essa transparência e definir melhor essas regras de jogo. Então, como tem aqui bem pontuado nessa apresentação que o Carbone está compartilhando, a gente tem pontos específicos também de não poder cruzar dados pessoais de serviços da plataforma principal com outros dados de qualquer outro serviço oferecidos, como eu falei, a exemplo da Meta. Então, ter essa transparência mais clara de que os dados que foram consentidos para tal plataforma, se for utilizado para outra, isso esteja de forma clara, descrito de alguma forma para o titular. Não pode haver também conexão dos usuários finais a outros serviços que não estejam elencados inicialmente, a não ser que tenha esse consentimento, essa autorização. Não exigir também dos usuários que empresas finais registrem-se em quaisquer outros serviços da plataforma principal e permitir também ao usuário final, que no caso seria o titular, e a gente entende também que tem um player de usuários nessa cadeia, né? Não só a empresa em si, mas e o usuário final, que seria o titular, mas a gente também tem outros intermediários nesse meio, que podem ser, enfim, a plataforma de servidor de internet, que a gente chama de... Tem alguns nomes, a gente ainda não tem uma tradução específica, mas que a gente entende que é aquele intermediário que ele está subsidiando a relação no todo. Então, é o que a gente até também tem nessa lei de mercado único digital, que é a responsabilidade dos servidores. Então, a gente sabe que ali tem uma cadeia de pessoas envolvidas e como a gente também pode trabalhar não só a responsabilização
mas entender essa permissão dessa coleta e tratamento de dados. Acho que pode passar para o próximo ponto também. E aí entender essas obrigações, como a gente já tinha mencionado antes, com relação à portabilidade, saber que esses dados gerados são por meio de uma atividade X e entender se essa mesma atividade que foi consentida no início vai ser a atividade que vai ser gerada no final, e isso tem muito a ver também com o princípio da finalidade. Vale ressaltar que até como o Carbone falou, né, até a gente entendendo também um panorama da questão legislativa de como são tratadas as regulamentações da União Europeia, a gente tem tanto diretiva quanto regulamento, então, e essas leis que são mais de discussão. O DMA em si, ele ainda não tem uma versão finalizada 100%, mas acredita-se que essa versão, ela vai pautar como versão final e se tornar um regulamento. Ela vai enfrentar uma votação do parlamento, acho que daqui a alguns dias vai ter a votação final com relação aos próximos passos, para ser finalizado, ter um nível técnico verificado também pelos juristas, e aí, depois dele concluído, ele entra em vigor após de 20 dias da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia, e essas regras passam a ser aplicadas em todo o território. Então, ela também vem com essa unificação, assim como foi o regulamento geral, com essa visão de ter um regulamento unificado, tendo visto que vários países da União Europeia tinham regulamentações setoriais, então o Regulamento Geral de Proteção de Dados veio para unificar. O DMA vem mais ou menos com essa mesma visão também, assim como vários regulamentos que a gente tem, que foi discutido tanto no Conselho quanto no Parlamento Europeu. E aí, voltando para essa questão das obrigações, a gente tem, né, o acesso em tempo real dos dados agregados ou não agregados, que são aqueles dados que podem ser identificados de uma forma única ou não, mas a gente tem, por exemplo, um nome solto de uma pessoa, se a gente tem um nome, endereço, nacionalidade, a gente consegue agregar e chegar numa pessoa identificada ou identificável. E a gente tem ferramentas também para facilitar esse exercício dessa portabilidade. Então, a gente sabe que essa portabilidade ela é viável, mas como torná-la também de forma eficaz. Então, o DMA ele traz também essa discussão e trazer essa referência, né, específica muito do que a gente tem aqui, o foco principal, que é a proteção de dados, mas entender qual a necessidade, como vai andar em conjunto também, não só com o regulamento geral, mas com leis setoriais, né, de acordo com cada país da União Europeia, e a gente pauta também com a nossa lei, que seria a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, qual seria esse impacto, como a gente vai agir a partir de agora, se isso também vai ter alguma transposição na nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, isso a gente também vai ficar em alerta para acompanhar esse andamento e esse desenvolvimento, o impacto que isso vai trazer aqui também para o Brasil. Acho que tem mais alguns pontos. E aí a gente tem um possível conflito também, no que a gente tem com relação à anonimização dos dados e também a European Data Protection Supervisor, que a ADPS já referiu no seu parecer de 2 de 2021, que a gente, ao clicar e visualizar dados de pesquisas geradas por particulares, se são dados pessoais ou não. Tem a questão também da anonimização, até por conta da reversão, e então a gente pensar também nesses conflitos, como vai ser a partir, então, das buscas de motores, né, desses motores de buscas, a partir do momento que a gente tem um dado consultado, se ele pode ser invertido ou não, a partir do momento que ele estiver lá, de forma consultada, um dado único, como eu falei, mas se ele for agregado, se a gente consegue identificar outra pessoa. Então, esses possíveis conflitos, eles também estão em discussão, eles também voltam a um ponto de como a gente consegue deixar isso de formas mais claras e não só na transposição do DMA, mas possivelmente também isso vai acarretar numa possível, talvez, nova reconfiguração do Regulamento Geral da União Europeia. Acho que dá para ampliar mais essa parte da apresentação, sim. E aí a gente também pensa do lado da conformidade, como eu falei, né, da gente ter essa de lei de proteção de dados, de acordo com as disposições que vai ter no DMA. Então, a gente vai ter aí profissionais de proteção de dados de concorrências que vão precisar trabalhar de forma conjunta, então isso vai ser algo que vai ser trabalhado em 4 mãos, não só analisado de uma forma, de um ponto concorrencial, mas a gente também analisa do outro lado, do lado da proteção de dados pessoais, da privacidade, como isso vai impactar, e eu até trago outra ponta, que seria essa também dos serviços do mercado único digital, o impacto que isso vai ter, tendo visto que essa responsabilidade dos servidores e de intermediários foi algo bem pautado na lei do mercado único, mercado único da parte de serviço digital, e também
ter um pouco mais de atenção a essas previsões que são demonstradas tanto em leis concorrenciais quanto em leis que são aplicadas à parte de proteção de dados e privacidade. E aí a gente tem nesse panorama mais relacionado à parte legislativa, que eu já mencionei também, comecei, precipitei um pouco aí, mas a gente entender desse parecer, dessas reuniões que vão acontecer nos próximos meses para discutir, então a gente entender também como vai ser esses próximos passos, ainda haverão reuniões para ter esse texto finalizado, como eu falei, ao nível técnico e jurídico, e depois que esse for aprovado pelo Parlamento, pelo Conselho Europeu, a partir de 20 dias após a sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia, as regras passam a ser aplicadas, geralmente, após 6 meses desses 20 dias, de forma obrigatória. Que esses meses é o tempo que cada país e cada região vai conseguir se adequar, até mesmo revisar se tiverem leis setoriais sobre isso, para ter essa unificação. E aí a gente tem preocupações, né, não só de entidades de proteção de dados, mas também com relação a outras comunidades, sociedades que discutem um tema, e como a gente mencionou também, não só em relação à proteção de dados, mas também com relação à concorrência. Vale a gente notar também que tem uma grande influência do direito privado e comercial, então como essa comissão interna vai se portar diante disso e verificar também outras leis setoriais que poderiam ter esse impacto. E eu faço até um cenário comparativo e paralelo, como a gente teve aqui no Brasil com a Lei Geral de Proteção de Dados, que, em contrapartida, a gente também analisa sempre o Código do Consumidor. Então, acho que esse DMA é importante por isso, por fazer esse crossover também dessas legislações. E aí a gente tem essas tendências também na regulação, né? Não só o regulamento geral, mas, como eu falei, a lei também do mercado único digital, os impactos que isso pode trazer de forma não só para resolver conflitos, mas de deixar isso mais claro para o titular dos dados, para o usuário final, para os intermediários. Acho que a gente agora cria uma arquitetura original e eficaz dessas obrigações. Óbvio que terão desafios, acho que a gente aí tem vários steps para seguir, a gente ainda tem muita coisa do DSA, inclusive, pela frente, que vai ser aplicado, então acho que o DNA ele vai andar em conjunto com isso, até para a gente conseguir encontrar melhor divisões de trabalhos, setores, entender melhor também como se trata essa questão da publicidade direcionada, principalmente no foco da coleta dos dados sensíveis em menores de idade, e entender também que nessa proposta, né, ela tem esse enfoque de trazer um mercado mais justo, mais democrático, e entender também essas preocupações que a gente visa dessas empresas, principalmente grandes empresas no setor da tecnologia. Deixa eu ver se tem mais pontos no mapa aqui para compartilhar com vocês também, a gente já está mais no finalzinho. Eu acho que pode deixar ele de forma mais ampla, Carbone, como estava antes. Deixar de forma mais ampla, só para a gente até, assim, já chegando numa conclusão aqui, em termos de tendências que a Camila já colocou, né? O que a gente pode verificar é que o GDPR acaba sendo meio que a ponta do iceberg, né, de uma série de outras regulamentações que devem vir, né? Então, a Europa já vem dizendo, né, que essa vai ser uma década do digital, né? Então, o GDPR está longe de finalizar esse processo. Então, quando a gente fala do DMA, a gente está falando de uma questão de privacidade junto com concorrência, a Camila falou de outras regulamentações também que têm vindo, né? Então, a Comissão Europeia ela vem anunciando, né, uma estratégia assim, bastante ambiciosa de regulação do mundo digital. Então, é isso que eu até passei para vocês aqui, vem chamando até de década digital, né? E aí, então, toda essa regulamentação com certeza vai afetar o ecossistema, inclusive todo esse mundo digital, né, de plataformas, a gente pode entendê-lo como um ecossistema, porque ele não se resume a plataformas específicas, mas ele movimenta, enfim, várias coisas ao redor, né? Então essas regras vão afetar esse ecossistema. É um cenário que ainda vai ser moldado, né? O intuito até é de que os dados circulem mais livremente no mercado da União Europeia. Esses outros documentos aí que vêm sendo discutidos também, aprovados, como
o DSA, o DGA, vem nessa linha toda, né? E sempre aí no intuito de trazer uma maior confiança nas transações de dados, condições equitativas de poderes de mercado, permitir fluxo de dados para o bem público e garantir a equidade, né? Então, basicamente, o que a gente queria passar para vocês, né, era isso. Camila, deixo aí contigo também para algum outro comentário final. Eu queria, assim, da minha parte, agradecer novamente o eComply, dizer também que no escritório a gente vem fazendo vários trabalhos de adequação já há bastante tempo, antes até de LGPD, trabalho de adequação, de DPO as a Service, quando teve a aprovação da OAB, né, de que os escritórios de advocacia poderiam atuar com isso. E a gente adota o eComply nos nossos serviços, até, enfim, aí o fato de já conhecer a Maria, enfim, o pessoal do eComply, a gente gosta bastante. Enfim, então, era isso que a gente tinha passar para vocês. Assim, a gente está aqui à disposição, deixo com a Camila para os comentários finais e para a gente poder conversar. Obrigado. Perfeito. Só para complementar, acho que como o Carbone falou, né, dessa questão do acompanhamento que a gente tem legislativo, acho que novas regras estão vindo aí pelo caminho, principalmente no que se refere, no que a gente discute sobre a economia digital, acho que vão ser moldadas aí ao longo dos próximos meses. O DMA é um dos pontos crucialmente importantes, acho que a gente tem outras leis também que têm um espaço aí significativo, principalmente no impacto que isso causa, como a gente está discutindo aqui com relação à proteção de dados pessoais. E, enfim, agradeço também o Comply por essa oportunidade de a gente estar debatendo sobre esse tema. Já vi aqui que algumas pessoas levantaram a mão, acho que a gente pode partir para o debate. Então, antes da gente partir para o debate, eu também quero voltar ao agradecimento. Muito obrigada, gente, pela apresentação super dinâmica. Gostei muito do jeito que vocês apresentaram, da forma clara que vocês passaram a mensagem. Então, agora eu vou abrir para as perguntas, que eu também vi umas pessoas que levantaram a mão. Vou deixar o pessoal à vontade. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Alguém? Vamos ver. Alguém levantou a mão aqui. Quem foi? Foi a Carolina. Oi, Carolina. Eu acho que você não consegue falar, mas se você puder digitar no chat, eles conseguem ver o seu comentário, a sua pergunta. Eu acho que você não consegue falar. Eu acho que a Adriane também tinha levantado a mão enquanto o Carbone falava. Não sei se a dúvida que ela tinha foi sanada. Eu tinha visto também algumas pessoas, mas eu acho que eles abaixaram. Vamos ver se ela vai falar no chat. Vocês estão muito tímidos, gente. Caio Machado colocou uma pergunta, Carolina também no chat. Eu acho que eu consegui botar a Carolina aí para falar com a gente. Carolina, pode falar, eu acho que a gente ouve, é só você se desmutar. Oi, pessoal, estão me ouvindo? Sim, olá, Carolina, tudo bem? Bom dia a todos, obrigada por me permitirem falar. Eu estava digitando, na verdade, enquanto vocês estavam esperando, né? Mas a pergunta que eu já mandei por escrito é o seguinte: eu não consegui entender ainda muito bem como eu conseguiria aplicar o DNA em conjunto com o LGPD nas empresas. Por quê? Eu tenho observado a dificuldade das empresas no Brasil em aplicar a lei. Elas são muito receosas, eu ouvi isso, inclusive, de escritórios de advocacia, o que me deixou muito triste, porque eu estou fazendo pós-graduação na área, e eles falaram que não acreditam muito na LGPD, eles acham que isso vai cair por terra. E eles acreditam que é muito perda de tempo. Então, baseado nessa análise que eu observei, eu não consigo entender como eu poderia aplicar o DNA, como eu conseguiria incentivar uma empresa ou escritório a começar a trabalhar com isso em conjunto com a LGPD. Eu não sei se eu me fiz clara. Claríssimo.
Eu posso falar um pouco, Camila também fala aqui. Tudo bem, eu complemento. Mas, assim, o que é importante, aplicação DMA é Europa, né? Claro, pode até atingir empresas brasileiras, desde que tenha uma operação lá, mas, enfim, a gente está falando de um regramento lá. Então, aqui, no Brasil, a gente tem a LGPD. Então, acho que talvez isso, de maneira breve, assim, possa responder. Quer dizer, o que a gente está falando, e o fato da gente ter trazido DMA aqui, é uma norma europeia, né, que ainda está em discussão lá, caso haja aprovação final e tal. Mas, como a gente se inspira em normas europeias, a gente está falando aqui de tendência regulatória. Então, ela não é tanto uma preocupação prática para hoje, o que eu tenho que fazer porque tem o DMA. Não, ela é uma norma europeia, assim como o GDPR também, mas que pode afetar uma norma brasileira. A grande preocupação aqui ela é em termos de caminhos legislativos, ou seja, vendo essa questão de regulação de mercado, gatekeeper e tal, o que pode acontecer no Brasil, pode nos esperar. Então, é uma visão assim que a gente está procurando trazer o seguinte, olha, lá está acontecendo isso, eles estão caminhando para isso aqui, e como a gente sabe que o Brasil tem, sim, essa tendência, né, de olhar lá para fora e eventualmente trazer, até se não por meio de uma lei específica disso, mas como até a Camila colocou, algumas alterações na própria LGPD e tal, alguns ajustes, ou uma normativa da própria autoridade, enfim, que trate de uma questão. A gente está falando mais de tendência. Que regulamente sobre isso, né? Diga lá, Camila. Mas assim, não, é mais a tendência mesmo. Exato, acho que é mais tendência, né, por enquanto. Até já respondendo também a pergunta do Caio. A gente não tem nenhum projeto-lei ou algo do gênero no Brasil específico sobre isso. Possa ser que ocorra alguma transposição na própria Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ou até mesmo a própria NPD publica alguma diretriz sobre essa questão da atuação, não só do DMA, mas também dos gatekeepers. Então, eu acho que a gente tem isso como tendência, como o Carbone falou. A gente sabe que, ainda assim, né, principalmente a gente que trabalha na área, ainda tem essa resistência das empresas em terem essa discussão, como a Carolina pontuou, de vai pegar ou não, vai cair, mas é uma obrigação legal, a gente já tem a lei em vigor, a gente já está tendo empresas que já estão adequadas, inclusive recebendo sanções sobre isso. Então, sobre a LGPD em si, acho que não tem muito se discutir ainda nesse pauta do que vai pegar ou não, porque ela já está em vigor. Mas sobre os impactos do DNA, a gente ainda vai visualizar como isso vai ocorrer, até tendo em vista que a gente está discutindo aqui as possíveis tendências, que quando o DMA entrar em vigor, quais seriam esses impactos que a gente teria aqui no Brasil. E sobre a LGPD, a gente falou do DMA, mas se ela vai pegar ou não, enfim, ela é uma lei em vigor, né? Então, todos os mecanismos, sanções, etc., são aplicados. Eu acho que vai muito dessa questão aí de uma conscientização geral. Eu diria o seguinte, até no trabalho que a gente faz, eu acho que talvez a gente tenha que trabalhar numa conscientização no sentido positivo até, e não, eu preciso me adequar porque tem uma multa, ou esse tipo de coisa, né? A gente vê muita empresa fazendo isso, né? Eu preciso me adequar porque senão eu vou pagar multa, né? A gente procura sempre esclarecer que a gente tem que ver isso num sentido até de oportunidade, de alguém poder usar o dado pessoal de acordo, né, com a lei, que isso é a grande riqueza que a gente tem hoje, que é o dado pessoal. Então, eu tendo o dado pessoal, como eu posso utilizá-lo? Né, num sentido ativo, não num sentido só, se eu não fizer isso vai ter multa, que é o que muita gente encara, eu vou ter que me adequar e tal, porque senão vou pagar uma multa e tal. A gente acho que tem que trabalhar numa conscientização mais ativa nesse sentido. Carolina, você quer falar alguma coisa? Oi, é que eu não estou conseguindo, eu tive um probleminha, entrou uma ligação e aí o áudio de vocês ficou bem baixinho, mas eu consegui botar no ouvido aqui para entender. Então, não, eu consegui compreender bem a questão, não é algo imediato, eu estava entendendo o que poderia ser, então peço também desculpas por isso, né, pelo entendimento errado. Não é algo imediato, a gente vai analisar ainda, né, se haverá alguma alteração na lei da LGPD. Concordo plenamente com o Guilherme quando ele fala que a gente precisa
não necessariamente dizer, na verdade não é isso, né? Não influenciar o fato da multa em relação à empresa, mas entender que é necessário a aplicação da LGPD para as empresas, para os seus colaboradores como um todo. Então, eu entendi muito bem a resposta de vocês, eu agradeço muito. Obrigada, Carolina. A Roberta aqui levantou a mão. Vou permitir a Roberta falar. Roberta, você está permitida. Veja se você consegue falar. Oi, bom dia, tudo bom? Olá, Não, tudo bem? Bom dia a todos aí, obrigada aí por ter me deixado eu falar um pouquinho. Não, é só essa questão da conscientização que eu acho importante mesmo, porque em relação à LGPD, porque eu acho que as empresas, justamente o que o Guilherme falou, né? Essa conscientização não pode ser só em razão do medo da multa, né? O medo da multa, eu acho que é o de menos, porque, na verdade, vai ser a reputação da empresa que vai, né? Do escritório da empresa, de qualquer CNPJ que precisar se adequar, né? Até os pequenos negócios, as empresas de pequeno porte, e também porque é uma lei federal, né? Que agora vai ter que ser cumprida, não tem jeito, a gente tem que adequar tudo, inclusive contratos, né? Toda a documentação da empresa. E essa conscientização acho que tem que ir desde o presidente até o porteiro, né? Porque assim todo mundo lida com dados, né? E as pessoas não estão entendendo que mudou, né? Que agora a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então acho que essa conscientização inicial é muito importante para as empresas começarem já pegou, né? Ajuda. LGPD não tem mais o que fazer, assim, é isso, vai ter que fazer, né? Tem que se adequar. Por medo da multa ou por qualquer outro motivo, né? Porque não é só a multa, né? As empresas vão ter que começar a mudar literalmente seus documentos, seus procedimentos, a forma com que todos os funcionários da empresa vão lidar com aqueles dados, mesa limpa, todos esses procedimentos que antigamente a gente não fazia compartilhamento de dados, né? É muito importante todo mundo se conscientizar disso, né? E aí, fazendo isso vai ser um caminho já para se adequar ao DMA, se a gente começar a precisar se adequar a isso também, né? Pelo menos, ao meu ver, é isso. Eu acho que a gente tem uma barreira muito grande, porque culturalmente, pessoalmente, eu acho que a Europa tem uma cultura jurídica muito mais preventiva que o Brasil, né? Exato. O Brasil, ele tem muito mais essa cultura punitiva de aplicação de lei e tudo. Então, eu acho que essa parte da conscientização fica muito mais truncada no Brasil, justamente por conta disso também, né? Porque no Brasil a gente espera acontecer para depois resolver. Então, fica aquela coisa muito, muito difícil de conscientizar, mas eu também concordo com todo mundo que falou que realmente a parte da conscientização do que o Guilherme falou, a coisa que você tem, a riqueza que você tem agora, hoje em dia, na década do cyber, né? É o dado, né? O que você tem para... Né? E se você começar, você tem que entender, valorizar, entender a importância daquilo hoje em dia. Inclusive para proteger a própria empresa, porque os cyberataques estão aí, né? E assim, estão vindo com tudo. As empresas estão perdendo bilhões. A multa é o de menos. Você vê Americanas aí, né? Ela em uma semana perdeu bilhões, né? Por causa do sistema que saiu do ar. Então, assim, se fosse a multa está limitada a 50 milhões. É até pouco comparado com o que ela perdeu. Ela perdeu muito mais não se adequando do que ela perderia com a multa, né? Então, assim, principalmente por segurança também, né? Essa parte de segurança da informação é muito importante. Por isso que tem que ter um trabalho em conjunto. Eu acho que a Lei Geral de Proteção de Dados veio para justamente unir o jurídico com a segurança da informação, com o TI, porque agora eles estão de mão dadas para sempre, não tem mais jeito. A gente vai ter que sempre andar em conjunto, porque é tudo virtual agora, né? Agora ainda tem metaverso por aí, que a gente tem que começar a estudar também. É muita coisa, né? Está indo muito rápido, está evoluindo muito rápido.
O Caio Machado falou aqui no chat que temos 3 tribunais regionais federais fora do ar agora do Brasil por invasão hacker. Mudaram até uma sentença, gente, essa semana. Um hacker mudou uma sentença para não condenar uma pessoa que já tinha sido condenada. Hacker. É surreal, né? Nem existe coisa julgada mais. Pois é, tá muito complicado. Então a gente realmente tem que se adequar, né? Para não desanimar, eu diria até nessa questão de conscientização, porque a gente vai falar, pô, isso tudo é verdade, né? Que o que a Maria falou, no Brasil a gente prefere aguardar, a gente vê o próprio trabalho de adequação, quantas empresas, clientes aí aguardaram naquele momento, e mesmo na hora de fazer, sempre tem muito desse discurso em várias delas. Eu não quero pagar multa, então vamos fazer aí, sabe? E demonstrar que não é por aí, né, o caminho. Mas, assim, o que eu queria dizer é, para não desanimar, o Código de Defesa do Consumidor, que a Camila até mencionou, ele veio, né, em 90, enfim, e veio com ele toda uma questão de conscientização de direitos do consumidor, de empresas se adaptando, e até uma certa internalização por parte das pessoas e tal. Então, às vezes, é um processo, né? Lento e tal, mas então eu não diria ali como foi dito que não pegou, né? Assim, eu acho que, enfim, está aí, é lei, vai ter que acontecer ainda aqui, né? Porque é uma lei federal e tal. Então eu acredito que isso realmente venha com o tempo. É um trabalho assim como em outras esferas que a gente tem de conscientização, de desigualdades e etc, etc. Então acho que é tudo um trabalho que vem com o tempo. Pessoal, alguém mais tem alguma dúvida, algum comentário queira ser feito? Acho que está todo mundo satisfeito com as explicações. A Elizabeth fez um comentário completamente surreal, o movimento de tentar enfraquecer as leis de proteção de dados. Todos os dias vemos o quão necessário é a proteção dos nossos dados. É verdade. Tem um comentário do Rafael também falando sobre Open Health. Eu não vi. O Rafael também fez o comentário. E na saúde que já existem movimentos abertos ao Open Health. Absurdo. Bom. Dou-lhe uma... Ninguém mais? Alguém? Bom, pessoal, então, acho que estão todos satisfeitos com as explicações. Fiquei muito feliz com a participação de todos, com a apresentação de vocês, Guilherme e Camila, super completa, super explicativa e clara. Deixo meu agradecimento em nome da eComply a vocês, ao nosso público super participativo. E, bom, muito obrigada. Se vocês quiserem fazer algum último comentário, dar uma palhinha final, a palavra é de vocês, pessoal. A gente agradece mais uma vez o convite, a presença de todos, a participação também, né? Sempre é bom participar, porque a gente acaba discutindo e vendo outros cenários também. E vamos acompanhar aí como vão ser esses impactos da DMA. Quem sabe a gente não volta assim quando ele estiver em vigor para a gente ver os impactos que isso realmente está causando aqui no Brasil. E obrigada aí, a gente também fica à disposição, vocês quiserem entrar em contato com a gente também, está acessível no LinkedIn, redes sociais. E, mais uma vez, agradeço aí o convite. Obrigada, Camila. Gente, acho que é isso também. Queria agradecer. Foi muito bom a gente, enfim, vinha discutindo isso internamente, poder colocar isso, ouvir de vocês. Então, super agradeço essa oportunidade do eComply. Como disse a Camila, a gente está aqui à disposição, né? Redes sociais, e-mail, enfim, muito bom ter conversado com vocês sobre isso. Bom, todo mundo agradecendo aqui no chat, falando que foi ótimo, que vocês foram demais, super esclarecido, webinar excelente. E a Roberta perguntou se vai ficar gravada sim. Vai ficar disponível no blog da eComply. É só acessar ecomply.com.br ou .io. Bom, e fica lá no nosso blog. E vai estar disponível. Tá bem? Então, eu vou encerrar agora, gente. Obrigada de novo, pessoal da CQS. E tenha um bom dia todo mundo. Obrigado. Beijão. Obrigada, bom dia, pessoal. Tchau.